Olá, amigas e amigos que nos seguem no projeto Weltanschauung. Hoje, retomando a programação do nosso projeto, nós vamos trazer aqui uma novidade. Vamos começar a apresentar no dia de hoje alguns trabalhos publicados por mim em revistas científicas afetas a essa temática, civilização, humanidades. E hoje teremos a apresentação de um artigo publicado, artigo da minha autoria, publicado na revista Iluminare, do Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás, vinculado à Ordem Redentorista. Igreja, Civilização e Humanidade, legado e desafio papal no século XXI. Esse artigo, ele se coloca na continuidade do programa Civilização, o terceiro do projeto Weltanschauung. Como vocês podem verificar na sequência de vídeos do nosso canal, no YouTube e nas nossas redes sociais, o primeiro programa foi aquele dos pensadores, a respeito dos pensadores liberais. Um segundo programa dos clássicos. E no ano passado, no início do ano passado, nós demos início ao terceiro programa, Civilização. Um tema complexo, sensível, que foi objeto de muitas explorações demagógicas e até radicais, um tema do qual nós devemos nos aproximar com cautela e com conhecimento, na medida dos nossos alcances e possibilidades, sem falsas modéstias e sem arrogâncias. De forma que hoje nós estamos retomando o projeto Civilização, no programa Weltanschauung, a quarta postagem, inaugurando agora a sequência de artigos, como nós dissemos, científicos. Dessa vez, Igreja, Civilização e Humanidade, legado e desafio papal no século XXI. Por que esse tema? Porque há cerca de um ano, quando nós postamos nesse nosso canal, primeiro, esse programa, os episódios do programa Civilização, nós estávamos sendo convidados a escrever um artigo sobre a transição papal. Eu aceitei o convite, eu aceitei a tarefa e comecei a trabalhar num artigo, mas segundo um outro enfoque, não de uma transição, mas de uma sucessão papal, intuindo a questão da continuidade que permeia a Igreja na sucessão dos seus governantes ao longo dos séculos. Ao mesmo tempo, eu estava dando início ao planejamento e, em seguida, ao desenvolvimento, no segundo semestre do ano passado, a um segundo curso de formação cristã, dessa vez intitulado Deus na História, o Catolicismo. O trabalho com o artigo e o trabalho do curso me ofereceram a oportunidade de uma perspectiva mais ampla a respeito do tema civilização. Por quê? Na introdução do artigo, eu abro o trabalho explorando um acontecimento que é normal, que é obrigatório numa sucessão papal, as exéquias do Papa. E aqui eu faço a comparação, um ligeiro comentário sobre as exéquias de João Paulo II, São João Paulo II, em 2005, e do Papa Francisco, em 2025, que ambas geraram uma comoção na humanidade, acompanhando aquele drama do falecimento do Papa e na expectativa da sucessão. O que nós verificamos, no artigo vocês, ao lerem, vão ter oportunidade de observar, em relação ao papel do Papa no mundo, é, primeiro, a importância dele, da figura do Papa como chefe da Igreja Católica e como homem de Estado, no mundo, independente de religião e das culturas. As exéquias de João Paulo e de Francisco compareceram representantes, dirigentes de diferentes nações, países, culturas e religiões.
Mas o que nos chama a atenção no falecimento, nas cerimônias fúnebres de Francisco, foi como o mundo se tornou perigoso, dividido e polêmico nesses 20 anos que praticamente separam esses dois falecimentos, de João Paulo e de Francisco. O que coloca, a segunda parte do título, o que coloca o desafio ao Papa nesse momento em que vive o mundo. De forma que foi muito útil esse período de trabalho em torno do curso Deus na História e o trabalho de redação desse artigo, ampliando a nossa visão sobre o tema civilização. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela, no seu próprio repositório doutrinário, ela apresenta a salvação a todos os homens, mesmo aqueles que não conhecem o Evangelho. A Igreja Católica, na sua catolicidade, ela é profundamente universal. Ela não pretende ter uma verdade exclusiva aos seus seguidores. Ela coloca a salvação aberta a todos os homens de boa vontade, independente das suas convicções, das suas crenças, até mesmo aqueles que, sem culpa, não conhecem o Evangelho. Isso dá o sentido da sua vocação universal. E como disse o Papa Francisco, a Igreja é a portadora da visão global de Cristo sobre a humanidade. Portanto, nós não podemos, a priori, afastar a Igreja de qualquer tema, de qualquer discussão relativa à questão civilizacional. Esse artigo que eu concito aos seguidores e seguidoras a lerem, ele, em alguns momentos, ele me surpreende a mim mesmo que o escrevi, pelas lembranças que ele nos traz, que são esquecidas sobre o papel da Igreja e, principalmente, sobre o que seja civilização. O início do artigo contém uma discussão, traz contribuições de historiadores e pensadores sobre o tema civilização. Logo de cara, Toynbee, o maior historiador do século XX, sobre civilização. Mas outros que também trazem seus aportes são Eric Voegelin, o nosso brasileiro Melchior e Norberto Elias, todos comentados na nossa série de pensadores liberais ou dos clássicos que antecedem esse programa. E esses pensadores nos indicam o seguinte: o campo universal histórico não é a civilização. O campo universal da história é a humanidade. A civilização é um campo menor no qual os homens, nas suas existências sociais, políticas, econômicas, trocam experiências, ações, interagem. Mas o campo de história, o campo histórico real é o da humanidade. E essa humanidade não se retrata, não se expressa somente na relação entre as nações, entre os poderes nacionais, entre os estados nacionais. Essa humanidade está em cada um de nós. Daí vem a colocação de Isaiah Berlin, um desses pensadores colocados ao início do trabalho, que ser civilizado é ter a possibilidade de desenvolver, de se realizar nas suas capacidades. Então, quando nós falamos hoje em risco à civilização, nós devemos sempre nos remeter ao significado individual disso. Se descivilizacionar é nós perdermos esse sentido de abertura da cultura, de sensação de realização própria, de respeito ao outro, como Melchior coloca. Leiam esse artigo com muito cuidado na sua abertura, sobre o que seja civilização. De tal forma que, feito esse alerta,
e para mim também, ao construir essa argumentação nesse artigo, feito esse alerta, nós pudemos adentrar ao papel dos dois papas que nós tratamos nesse artigo diretamente. Francisco e Leão XIV, então, há um ano atrás, naquele primeiro mês do seu papado, da sua cátedra, do exercício da sua cátedra, junho de 2025. Ali, naquele momento, começou a ficar claro como eu insisti e optei por assumir essa linha de trabalho de uma sucessão papal, caracterizada, acima de tudo, por uma continuidade, à luz da doutrina da Igreja e, principalmente, à luz das tradições que Francisco e Leão XIV representam. Talvez tenha, e eu me penitencio disso, porque foi levado a essa necessidade de trabalho que me veio essa reflexão, nós teríamos entendido melhor o Papa Francisco se nós tivéssemos prestado atenção ao movimento que ele significou e o movimento que ele resgatou da Idade Média e trouxe aos nossos dias. Francisco, não há nenhuma contradição nisso, mas Francisco, sendo um jesuíta, foi um veemente professo do franciscanismo, como seu nome papal indica. E para entender Francisco, era preciso que nós tivéssemos prestado atenção durante o seu papado, prestado mais atenção a quem foi São Francisco de Assis e a sua obra. A obra de São Francisco de Assis foi revolucionária no início do século XIII e ela criou um fortíssimo movimento dentro da Igreja que chega aos nossos dias. Um movimento caracterizado, acima de tudo, pela humildade, pela identificação com os mais fracos, com os mais vulneráveis. O franciscanismo, ele tanto se aproximou dos humildes, como conviveu de uma maneira natural com os poderosos. São Luís de França era da ordem franciscana. O franciscanismo criou uma ordem terceira, criou as clarissas, criou a ordem dos frades menores. O franciscanismo trouxe uma aproximação da Igreja dentro daquele ambiente do naturalismo medieval com a natureza. Então se tornou o franciscanismo um dos movimentos mais poderosos dentro da Igreja. Francisco, Papa Francisco, foi um veemente defensor desse movimento. E isso se nota claramente nas suas encíclicas. A primeira encíclica, Lumen Fidei, carta encíclica, e as suas 3 outras encíclicas. A primeira e a quarta, essencialmente teológicas, e a segunda e a terceira, sociais, voltadas para a questão da natureza também, em busca de uma ecologia integral. Com menos polêmica, com menos polemização, nós teríamos entendido o Papa Francisco na sua tradição cultural que ele encarnou desde o início do seu papado. E Leão XIV, que movimento ele representa, que ele personifica? O agostinianismo, o outro grande movimento poderosíssimo dentro da Igreja Católica, que tem uma profundidade enorme, não só metafísica e em termos de conhecimento, como no dificílimo campo das relações entre religião e Estado. Leão XIV, além de ter o cuidado naquelas primeiras semanas, e depois nós vimos isso se aprofundar nitidamente ao longo desse seu mais de um ano de papado, ele teve o cuidado e mantém esse cuidado de reforçar, de integrar a tradição do Papa Francisco à prática corrente da Igreja. Ele não deixa em nenhum momento que haja dúvida que os pilares erigidos por Francisco
no seu papado sejam esquecidos ou sejam confundidos com alguma forma de transição. Não há transição, há sucessão e continuidade. E, como nós notamos, na descrição de Leão XIV, a firmeza de propósito dele se confirmaria, como nós estamos vendo hoje, neste ano de 2026. Ao longo das encíclicas de Francisco e já nas manifestações pastorais, políticas de Leão XIV, o que nós assistimos é o desenrolar dos 4 vetores de humanidade que nós podemos identificar na atuação da Igreja Católica: paz, justiça, moral e vida. Tanto nos documentos de Francisco como nas manifestações de Leão XIV, esses vetores aparecem de maneira muito nítida, sempre amparados nas tradições que eles representam. Portanto, nós concitamos aos nossos seguidores que leiam com atenção esse artigo que está publicado na revista Illuminare, no último número dela, agora de janeiro e junho deste ano, acabou de ser lançado esta semana, entre a página 37 e 59 da edição desse mês. E aguardamos aqui eventuais comentários, dúvidas que possam enriquecer o nosso conhecimento sobre essa tradição, esse legado e esse desafio do Papa, agora o nosso Papa Leão XIV, nesse desafiador momento da humanidade. Boa leitura, um grande abraço, até a próxima.